Relato 1. Algo me queria fora do meu sítio. Sempre foi meu sonho comprar um sítio no interior, longe da correria da cidade. Quando finalmente conseguimos, achei que era a realização da minha vida. Mas me enganei. O lugar era isolado, rodeado por mata, com um casarão antigo de madeira. Minha esposa ficou encantada, meus filhos felizes. E eu me sentia orgulhoso, mas logo tudo mudou. Na primeira semana, ouvimos barulhos estranhos no sótão. Batidas secas, como se alguém estivesse andando por lá. Pensei ser apenas madeira velha estalando. Mas na segunda noite, enquanto jantávamos, um quadro caiu sozinho da parede. Não havia vento, não havia tremor. O som assustou todos. Brinquei dizendo que era azar de mudança. As crianças começaram a ter pesadelos. Acordavam gritando, dizendo que uma mulher de vestido antigo ficava parada ao lado da cama. Eu não queria acreditar, mas vi o medo nos olhos deles. Uma madrugada, acordei com barulhos fortes vindos do curral. Saí com a lanterna e ouvi os bois gemendo alto como se estivessem sendo atormentados. O som era de dor. Entrei no curral e os animais estavam agitados, socando as cercas, os olhos esbugalhados. Mas não havia nada lá, pelo menos nada visível. Voltei assustado, tentando não demonstrar. Minha esposa começou a ficar pálida, sem sono. Diz que a cada noite via uma mulher de roupa antiga caminhando pelo quintal em direção ao casarão. Sempre em silêncio. Tentei encontrar explicações lógicas. Ventos, imaginação, estresse. Mas então os talheres começaram a cair sozinhos da mesa, um a um, como se mãos invisíveis os jogassem. As crianças choravam sem parar, implorando para voltarmos para a cidade. Mas tínhamos investido tudo naquele sítio. Eu dizia que eram só ajustes, mas por dentro sentia pavor. Certa noite ouvimos passos pesados no sótão. Subi com coragem forçada, mas quando abri a porta, vi apenas poeira e sombras. Mesmo assim, os passos continuaram, bem atrás de mim. Corri escada abaixo, sem olhar para trás. Minha esposa perguntou o que vi, mas eu não tive coragem de contar. Apenas disse que precisamos dormir todos juntos naquela noite. Na manhã seguinte, havia pegadas de pés descalços, marcadas no chão da cozinha. Eram pequenas, delicadas, como de uma mulher. Mas ninguém em casa andava descalço naquela noite. Decidimos rezar. Chamamos um vizinho distante, que disse que o casarão tinha fama antiga. Contaram que uma mulher morreu ali, há décadas, esperando o marido que nunca voltou. Essa história nos gelou, mas eu quis acreditar que era apenas lenda local. Até que uma noite, enquanto tentava dormir, senti uma respiração fria no meu ouvido. Me virei rápido e vi, por uma fração de segundo, uma figura feminina de vestido branco e rosto pálido. Estava parada na beira da cama e desapareceu antes que eu piscasse. Minha esposa disse que também viu, que a mulher a observava do pé da cama, imóvel, como se esperasse algo. As crianças, no quarto ao lado, gritavam ao mesmo tempo. Corremos até eles e os encontramos tremendo, dizendo que a mulher estava no teto, andando de cabeça para baixo. Eu queria acreditar que era delírio, mas o medo era real. Nos dias seguintes, tudo piorou. O gado começou a morrer misteriosamente, sempre à noite. Encontrávamos os corpos sem sinais de ataque, apenas os olhos abertos, vidrados de terror. O casarão parecia ranger o tempo todo. Portas batiam sozinhas, janelas abriam de madrugada e sempre ouvíamos batidas no sótão como alguém preso pedindo para sair. Contratamos um padre da cidade vizinha. Ele benzeu os cômodos, jogou água benta, fez orações. Durante o ritual, os quadros caíram das paredes ao mesmo tempo. Todos. O padre ficou abalado, disse que havia uma presença muito forte ali. Recomendou que saíssemos do sítio, que aquela mulher não aceitava nossa presença. Não quis desistir tão fácil. Era o meu sonho, a minha conquista. Mas naquela noite, o terror chegou ao limite. Acordamos com todos os talheres caindo ao chão de uma só vez. Fomos até a cozinha e vimos a mulher.
rosto pálido, vestido manchado de terra, cabelos longos cobrindo parte da face. Ela estava parada diante da mesa, imóvel. Minhas pernas travaram. A mulher ergueu a cabeça lentamente e abriu a boca em um grito silencioso, mas todos os vidros da casa estouraram naquele instante. Corremos para fora, descalços, deixando tudo para trás. O gado berrava no curral, as luzes piscaram e as batidas no sótão ecoavam mesmo do lado de fora. Entramos no carro e saímos em disparada pela estrada de terra. Ninguém falava nada, só chorávamos. No retrovisor, juro que ainda vi a mulher parada na varanda. Chegamos à cidade ao amanhecer. Nos hospedamos em uma pousada e pela primeira vez em semanas conseguimos dormir. Mas o medo não acabou. Ele ainda mora em nós. Nunca mais voltamos ao sítio. Vendemos por qualquer preço, sem contar nada a quem comprou. Eu me sinto culpado, mas não tinha escolha. Só queria salvar minha família. Quando fecho os olhos, ainda ouço as batidas no sótão. Ainda sinto o frio da respiração no meu ouvido. E às vezes, vejo de relance uma mulher de branco no espelho. Compartilho esse relato para alertar. Nem todo sonho de paz no campo traz tranquilidade. Algumas terras carregam histórias, e algumas histórias não querem ser esquecidas. Ainda escuto minha filha perguntando se a moça triste vai voltar para buscar a família dela. Essa pergunta nunca saiu da minha mente, porque sinto que ainda não acabou. Às vezes, no silêncio da madrugada, ouço passos no corredor da minha casa atual. Tento me convencer de que é só imaginação. Mas sei que não é. O sítio ficou para trás, mas a mulher não. Ela nos seguiu. Está conosco em cada sombra, em cada sonho, em cada batida que ecoa na madeira durante a noite. Já pensei em voltar lá a procurar respostas, mas tenho medo de nunca mais sair. E se ela estiver esperando justamente por isso? E se for esse o ciclo que mantém sua presença? Meus filhos cresceram traumatizados. Até hoje evitam casas antigas, têm medo. Escrevo esse relato porque até hoje não consegui superar o que vivi no interior do Piauí. Minha vida nunca mais foi a mesma depois daquelas noites. Por causa das dívidas, tive que deixar a cidade grande e aceitar morar em uma casa simples, afastada de tudo. Isolada, sem energia elétrica, apenas lampiões. O vizinho mais próximo ficava a 15 minutos a pé. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som dos insetos e do vento cortando a mata. No início, achei que seria um recomeço, um tempo de paz para organizar minha vida. Mas logo percebi que havia algo naquele lugar que não me queria ali. Na primeira semana, ouvi passos ao redor da casa. No começo, pensei ser algum animal, mas os passos eram pesados, como de alguém andando devagar. Saí várias vezes para olhar. O lampião iluminava só alguns metros, e além disso, só havia escuridão. Nunca encontrei nada. As batidas na porta começaram discretas. Primeiro leves, depois fortes, como se alguém exigisse entrar. Mas sempre que eu abria, não havia ninguém. O medo começou a tomar conta. Eu tentava me convencer que era apenas minha imaginação. Mas então, pedras começaram a cair sobre o telhado. Era como se mãos invisíveis arremessassem uma após a outra. Quando saía para conferir, nada. Só o silêncio da noite e o barulho distante dos grilos. Depois vieram os sons dentro da casa. Passos no chão batido, como se alguém atravessasse os cômodos. Eu corria de um lado para o outro, mas não encontrava nada. As noites se tornaram intermináveis. Eu quase não dormia. Passava horas sentado com a faca na mão, o lampião do lado, esperando os barulhos começarem. Um detalhe que me marcou foi o lampião. A chama oscilava sozinha, mesmo sem vento. Às vezes parecia que reagia à presença de algo invisível. De dia, tentava me distrair, cuidando da horta, buscando água, indo à venda. Mas já não me sentia sozinho. A sensação de estar sendo observado não me abandonava. Certa tarde, voltando da venda, vi uma luz estranha no céu. Primeiro pensei ser estrela, mas ela se movia em zigue-zague, sumindo e reaparecendo. Naquela noite ouvi asas.
pesadas, batendo acima da casa, como se algo enorme voasse em círculos sobre o telhado. O som era impossível de ignorar. Tentei acreditar que fosse uma coruja, mas o barulho era intenso demais. Às vezes parecia que o telhado inteiro vibrava quando aquilo passava por cima. As batidas na porta aumentaram. 3 vezes, depois silêncio. Esperei, suando frio, mas nada. Quando finalmente criei coragem de abrir, não havia ninguém. Foi quando comecei a ouvir sussurros. Vozes baixas, em volta da casa, falando rápido, como se conspirassem. Não conseguia entender nenhuma palavra. Na manhã seguinte, encontrei pequenas pedras espalhadas dentro da casa. Não havia buracos por onde pudessem ter entrado. Foi quando percebi que não era brincadeira. As noites seguintes foram um tormento. Dormia sentado, faca na mão, lampião aceso. O medo consumia cada parte de mim, mas ainda assim tentava resistir. Um dia ouvi claramente meu nome sendo chamado. Não era eco, não era vento. Era uma voz masculina, rouca, chamando: "Vem!" Corri para fora, com o coração na boca, mas não havia nada. Só a escuridão me cercando. O silêncio da noite parecia zombar de mim. Numa madrugada, senti alguém dentro do quarto. Os passos chegaram perto da cama. Segurei a respiração, mas não abri os olhos. O ar ficou gelado. Uma mão gelada tocou meu ombro. Abri os olhos num pulo, mas não havia ninguém. O lampião oscilava forte, quase apagando. Passei o resto da noite sem mover um músculo. Decidi falar com o vizinho. Contei parte do que estava acontecendo. Ele me olhou sério e disse: "Essa casa nunca foi boa. Já ouvi falar de coisas estranhas lá." Perguntei o que queria dizer, mas ele apenas respondeu: "Nem tudo que anda na noite é bicho." Suas palavras ficaram gravadas na minha mente. Naquela noite ouvi passos circulando a casa sem parar. Ficaram horas, indo e vindo, até o amanhecer. O som era tão claro que parecia ter várias pessoas. Ao amanhecer, encontrei marcas de pés descalços na terra úmida, bem ao redor da casa. Pegadas que vinham e iam em círculo, mas ninguém tinha passado por ali. No dia seguinte, ao cair da tarde, a luz estranha voltou. Dessa vez desceu mais baixo, iluminando parte da mata. Fiquei paralisado, observando até ela sumir de novo. Naquela noite, as pedras caíram novamente, mas não no telhado, e sim dentro do quarto. Uma delas rolou lentamente até parar no meu pé. O terror foi indescritível. As asas voltaram, dessa vez mais fortes, como se algo enorme tivesse pousado no telhado. O peso fez a madeira ranger. Eu só rezava para amanhecer logo. Quando pensei que não podia piorar, ouvi arranhões nas paredes, como garras enormes riscando a madeira de fora a fora. O som ecoava na madrugada. Pela primeira vez, pensei seriamente em fugir. Mas não tinha para onde ir. A casa era tudo o que eu tinha. Aguentei mais alguns dias, mas cada noite parecia mais longa. As vozes voltaram mais nítidas, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo, em línguas que não reconheci. Andavam ao redor da casa sem parar. Peguei o lampião e fui até a janela. Vi sombras se movendo na mata. Não tinham forma definida, apenas vultos escuros que desapareciam quando eu tentava focar. Naquela noite, a porta bateu sozinha 3 vezes, forte, como se alguém quisesse derrubá-la. Mas quando abri, só havia vento. Um vento que não deveria estar ali. Eu já não comia direito, já não dormia. Estava cada vez mais fraco, mas ainda tentando resistir. O medo tinha se tornado meu companheiro diário. As asas sobre o telhado se tornaram rotina. Algumas noites, o barulho era tão forte que pensei que a casa desabaria. O teto vibrava como se fosse se partir. Um dia, ao amanhecer, encontrei telhas quebradas, como se algo realmente tivesse pousado durante a noite. Não havia marcas de pés, apenas a destruição. Voltei ao vizinho, desesperado. Ele apenas disse que já sabia que eu não aguentaria muito tempo. Aquelas palavras me fizeram perceber que eu precisava sair dali. Naquela noite, não acendi o lampião.
Fiquei sentado no canto, apenas observando o breu da casa. Cada ruído parecia mais alto, cada rangido mais próximo. Ouvi passos no telhado. Não apenas um, mas vários, como se algo grande estivesse andando sobre o teto. Minha respiração ficou presa na garganta. Ouvi um som de asas enormes batendo em círculo, criando um vento que balançava portas e janelas. O chão parecia tremer com cada batida. Tropeçando e tentei sair, mas cada porta que abria rangia e parecia que o barulho vinha junto, me seguindo, ecoando por toda a casa. As paredes pareciam pulsar, vibrando com algo invisível. Senti como se mãos gigantes me segurassem pelas costas, me impedindo de me mover. As pedras começaram a cair novamente, mas desta vez com força suficiente para quebrar algumas tábuas do piso. Eu mal conseguia respirar de tanto medo. Meu corpo inteiro tremia. Senti uma presença atrás de mim, fria, imensa, observando cada movimento que eu fazia. Eu sabia que não estava sozinho. De repente, um silêncio absoluto. O telhado não rangia, não havia passos, nada. Mas a escuridão era tão intensa que parecia viva, me engolindo por completo. Meu coração disparava. Saí correndo para o quintal. Tudo estava quieto, mas senti o ar pesado, como se algo invisível estivesse pairando sobre mim. Olhei para o céu e vi novamente aquela luz estranha, descendo devagar, iluminando parte da mata ao redor da casa. Fiquei paralisado, sem saber para onde correr. Voltei para dentro, tentando manter a calma, mas os sussurros começaram novamente. Vozes distorcidas, incompreensíveis, vindas de todos os lados, ecoando no silêncio. Então percebi. Cada ruído, cada som, parecia se mover comigo. Não importava onde eu fosse, estava sendo seguido. Eu não tinha mais refúgio. As asas bateram com tanta força que senti o chão tremer. Era como se a criatura estivesse prestes a quebrar o telhado e entrar de uma vez. A casa inteira parecia viva. As tábuas rangiam, o lampião tremia e eu não conseguia raciocinar. Apenas sabia que precisava sair dali, custasse o que custasse. Corri para a porta da frente. As batidas começaram novamente, como se tentassem impedir minha fuga, mas não olhei para trás. Corri pelo quintal em direção à estrada de terra. Tropecei nos galhos, arranhei os braços, mas não me importava. Ouvi o bater das asas me seguindo, ecoando no ar, cada vez mais perto, sufocando. A cada passo, parecia que o peso sobre mim aumentava, como se algo tentasse me puxar de volta. Mas continuei correndo, sem olhar para trás. Cheguei finalmente à estrada principal. A luz da lua clareava um pouco e respirei fundo. Senti que estava um pouco mais seguro, mas ainda podia ouvir passos e asas na distância. A casa ainda estava lá, silenciosa, mas sabia que a criatura ou presença ainda me observava, esperando que eu voltasse. Um arrepio percorreu minha espinha. Fui até a casa do vizinho e bati desesperado. Ele me acolheu sem fazer perguntas, apenas me entregou água e cobertores, olhando sério, sabendo o que eu tinha vivido. Passei a noite ali, tremendo, ouvindo o vento na mata e imaginando cada detalhe daquela presença sobrenatural. Não conseguia dormir, mesmo cercado por pessoas. Nos dias seguintes, tentei me acostumar, mas qualquer barulho, qualquer sombra, me remetia àquela casa. Eu sentia como se algo estivesse esperando que eu voltasse. Decidi que não poderia mais viver ali. Peguei o pouco que tinha e fui morar temporariamente na casa de amigos, mesmo enfrentando dificuldades financeiras. Cada noite sentia o medo me perseguir. Fechava os olhos e via o telhado da casa, as pedras caindo, a criatura de asas enormes sobre a madeira. O terror não me largava. Tentei racionalizar. Talvez fosse algum animal grande, algum fenômeno natural, mas sabia, no fundo, que o que vivi não era deste mundo. Mesmo na cidade, qualquer vento que bate na janela me faz lembrar daquilo. Qualquer sombra na rua ou ruído à noite me transporta de volta àquela solidão aterrorizante. Muitos me chamariam de louco, mas eu sei o que vi e ouvi. Aquela presença, aquelas asas, as pedras, os sussurros eram reais. E ela ainda existe naquele lugar.
Nunca mais tentei voltar. A casa ficou para trás, mas as lembranças permanecem. Às vezes me pergunto se alguém mais entrará ali e verá o mesmo que eu vi. Se alguém estiver pensando em morar isolado, longe da civilização, pense duas vezes. A solidão pode ser perigosa e nem tudo que anda à noite é visível ou humano. Moro novamente na minha cidade natal. Passo dificuldades financeiras, mas a paz de não ouvir passos no telhado vale mais que qualquer dinheiro. Ainda sinto medo ao caminhar sozinho à noite. Qualquer vento no telhado ou barulho estranho me faz recordar aquela casa e o que aconteceu. Às vezes, acordo suando frio, imaginando as pedras caindo, as asas batendo, os passos e os sussurros. O medo nunca me abandonou completamente. Não consegui mais voltar a dormir profundamente. Mesmo cercado de amigos e familiares, aquela sensação de estar sendo observado me persegue. Quando escrevo este relato, ainda ouço o eco distante daquele bater de asas, como se viesse de muito longe, mas ainda assim me alcança. Já tentei pesquisar sobre o que poderia ser. Nenhuma explicação racional se encaixa. Nenhum animal ou fenômeno conhecido poderia causar tudo aquilo. O vento não joga pedras no telhado, não cria passos, não faz sussurros ou som de asas gigantes. Eu vi, eu ouvi, eu senti e sei que não era humano. Algumas noites sinto que ainda estou sendo seguido, que a presença está lá fora, me observando. Só fico dentro de casa, tentando não ouvir nada, mas sempre escuto. Nunca mais voltei àquela casa. Sei que se tentar, ela ainda estará lá, esperando, pronta para me lembrar que a solidão do interior pode esconder horrores reais. Escrevo para alertar quem quiser morar isolado. Nem toda paz no campo é verdadeira. Alguns lugares guardam segredos que é melhor não descobrir. Eu sobrevivi, mas carregarei para sempre o medo daquela noite, daquele lugar, das pedras, dos passos, dos sussurros e das asas. Nunca mais serei o mesmo. Relato 3. Havia um espírito ruim naquela casa. Nunca pensei que minha aposentadoria traria tanto sofrimento. Sempre sonhei em sair da cidade grande e viver em um lugar com ar puro, árvores e animais. Quando encontramos a casa de campo perfeita, o dono pediu um valor muito abaixo do mercado. Nem pensei duas vezes e comprei rapidamente, animado com a mudança. Na primeira semana, tudo parecia perfeito. O ar fresco, o canto dos pássaros, o silêncio absoluto. Senti que finalmente tinha realizado meu sonho. Aos poucos, percebi mudanças estranhas em minha filha. Ela ficava horas parada, olhando para o nada, como se estivesse vendo algo que ninguém mais podia. Ela começou a dormir mal. Acordava assustada e pediu para dormir conosco algumas noites. No início pensei que fosse apenas adaptação, mas logo percebi que era algo mais. A professora da escola nova nos alertou. Minha filha não prestava atenção, não fazia lições e evitava contato com os colegas. Isso nunca tinha acontecido antes. Em casa, a situação se tornou assustadora. Eu via minha filha conversando sozinha, balançando a cabeça negativamente, como se resistisse a algo invisível. E não era só ela. Aos poucos percebi que algo na casa estava errado. Vultos apareciam nas sombras, passos ecoavam pelos corredores vazios, sentimos olhares invisíveis. As lâmpadas começaram a estourar sozinhas. Aparelhos queimavam do nada. O ar parecia pesado, carregado, como se alguém ou algo estivesse interferindo em cada detalhe. Minha filha começou a se tornar sonâmbula. Uma noite a encontramos sentada no quintal, na escuridão, olhando para algo que nós não podíamos ver. Tentei conversar com ela, mas não obtive resposta. Seus olhos refletiam algo que me enchia de pavor. Nunca tinha sentido medo assim de minha própria filha. A cada noite, a sensação de opressão aumentava. O que assombrava minha filha agora parecia nos assombrar também. Eu via vultos, ouvia passos, sentia presença. Mesmo durante o dia, sentia que a casa nos observava.
Minha esposa via sombras passando rapidamente e eu sentia algo nos seguindo, sempre de relance. Colocamos câmeras improvisadas. Nas gravações, sombras atravessavam os corredores enquanto minha filha dormia. Algo que não era humano rondava a casa. O terror aumentava. Às vezes, minha filha murmurava palavras que não entendíamos, em línguas estranhas. Nós tentávamos ignorar, mas cada som nos deixava mais tensos. Uma noite acordamos e a vimos parada na porta do quarto, olhando fixamente para o corredor. Seus olhos estavam vazios, como se enxergasse outra dimensão. Minha esposa começou a sentir mãos frias tocando seu ombro. Eu via sombras se movendo pela sala quando estávamos sozinhos. A cada dia, o terror se intensificava. Os objetos começaram a se mover sozinhos. Talheres caíam, pratos quebravam, móveis mudavam de lugar. Era como se a casa estivesse viva e nos atacando. Minha filha não queria entrar em seu quarto. O medo a paralisava. Sentíamos que algo se concentrava naquele cômodo e ela sentia de forma intensa, quase física. Tive que dormir com ela várias noites, segurando sua mão, tentando protegê-la. Mas nada funcionava. Ela chorava, murmurava e tentava se afastar de algo invisível. Em uma madrugada, ouvimos passos pesados pelo corredor. Corremos, ligamos as luzes, mas só víamos sombras fugindo pelos cantos. O som persistia, ecoando por toda a casa. Em outra noite, encontramos nossa filha sentada na escada. Gostaram do vídeo de hoje, amantes do terror? Caso tenha sentido belos arrepios ouvindo estes 3 relatos, deixe seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal Área do Medo.